Então, é... então, na última aula a gente falou sobre um circuito mais simples, que tinha uma resistência só que os circuitos podem ter mais de uma resistência, podem ser muito mais de um elemento de circuito, né? Então, vamos começar aqui a abordar agora um circuito que tenha mais elementos, né, mais resistência e ver o que a gente consegue tirar de informação, beleza? Então, esse circuito agora, ele possui três resistências, né? Vai ter uma resistência aqui, só um momento, peraí, opa, resistência aqui R1, R2 e R3, certo? E aí, quais são as propriedades que a gente consegue verificar quando alimenta esse tipo de circuito? Primeira propriedade, se as resistências estão ligadas em série, ou seja, estão passando pelo mesmo fio aqui, certo? A gente diz que a gente conclui que a corrente aqui, ó, por todas as três resistências, vai ser a mesma, vai ser igual. Então a corrente que flui aqui é igual a corrente que flui aqui, que é igual a corrente que flui aqui. Beleza? Isso parte da lei da conservação de carga, né? O tanto de carga que entrou tem que ser igual ao tanto de carga que saiu. Como não tem nenhuma bifurcação aqui, né, para poder dividir essa corrente, então necessariamente a corrente vai ser igual nos três elementos, ok? Além disso, uma outra propriedade é o seguinte: nesse tipo de associação, que a gente chama de associação em série de resistências, a DDP aqui, ó, a FEM que alimenta esse circuito, ela é dividida entre as três resistências, ok? Para tentar ilustrar isso aqui, eu vou fazer uso de um simulador, beleza? Do FET Colorado aqui, em que vai exibir mais ou menos aquilo que eu quero mostrar para vocês, né? O efeito, tá? Só um momento aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho três resistências, né? Uma de 20 ohms, outra de 5, outra de 10. E eu tenho aqui uma FEM de 9 volts, certo? Esse aqui é um medidor de voltagem e aqui ao lado eu tenho um medidor de corrente, ok? Então vamos verificar, vamos fazer essas medidas e ver o que acontece aí quando eu aciono aqui, ó, esse circuito, tá? Então, quando eu ligo aqui, né, começa a passar uma corrente aqui, ó. Se eu jogo aqui, ó, tá vendo? Aqui é meu sentido convencional. Eu posso selecionar aqui um sentido real, que é o sentido de movimentos elétricos, né? Então, se eu coloco aqui, ó, para medir minha corrente, né, ele me dá 0,26 ampere e vai permanecer nesse valor para qualquer outro ponto em que eu colocar. A corrente não se divide. De novo, pelo aquilo que eu falei, não tem nenhuma ramificação, certo? Para poder fazer essa divisão. Então, por conservação de carga, como a quantidade de carga que entra tem que ser igual à quantidade de carga que sai, né? Então, necessariamente, a corrente ali tem que ser a mesma para todos, ok? Por outro lado, né, a DDP já passa a ser diferente, ó. Aqui, eu pego a DDP desse intervalo, então. Estou pegando a DDP que o meu gerador está fornecendo aqui. Se eu vou agora medir a DDP para cada resistência, olha só. Essa DDP aqui passa de 5,14. Essa aqui passa a ser de 1,29. E essa aqui passa a ser de 2,57. Se você somar cada uma dessas, você vai ver que no final você vai voltar a ter 9. Né? Então, ou seja, os 9 volts que alimenta esse circuito, ele é dividido numa resistência em série para cada componente. Só para você verificar aqui, ó, se eu coloco aqui nessa resistência, vou tirar essa aqui, se eu coloco aqui nessa resistência um valor igual ao dos outros, eu vou colocar esse aqui como sendo 10, esse aqui também como sendo 10. Então você vai verificar o que? Vai dividir igualmente, ó, se é 9 volts, então aqui passa a ser, ó, 3, aqui vai ser 6, porque eu estou somando essas duas, né? Se eu venho aqui, ó, 3, e aqui também 3, né? Então, pelo fato das resistências serem iguais, a divisão vai se dar igual. Mas como regra geral numa associação em série, né, a DDP sempre se divide entre as resistências. Ele vai se dividir igualmente se as resistências forem iguais. Se não, né, aquele que tiver resistência maior vai ter DDP maior, e o que tiver resistência menor vai ter DDP menor. Tá claro aí? Beleza. Agora vamos supor o seguinte, você tem... vamos supor, você quer ter uma resistência... Você precisa de uma resistência alta aqui, ó. Só que você só tem
resistências de 10. Né? Se você quiser ter uma resistência equivalente a 30, 50, 40, como é que você pode combinar essas resistências para você ter um resultado com valor mais alto, sendo que você não tem esse valor alto para uma resistência específica, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver, né? Como é que eu posso trocar essas 3 resistências aqui, ó, por uma só, que me gere o mesmo efeito, entendeu? Como é que se dá esse raciocínio? Então, vamos voltar aqui pro slide, e a gente vai verificar como é que se dá a resistência equivalente, a soma da combinação dessas 3, né? Numa associação em série, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar a regra, né? Qual que é a propriedade 2? A FEM aqui, ó, não se divide entre cada resistência, então esse V1 vai representar DDP na resistência 1, esse V2 vai representar DDP na resistência 2, e o V3 vai representar DDP na resistência 3, né? Se eu aplico a lei de Ohm, né? O que é a lei de Ohm? A DDP que atua aqui nessa resistência vai ter que ser R1 vezes I, é isso? Então esse V1 fica sendo I vezes R1, esse V2 fica sendo I vezes R2, V3 I vezes R3. E a FEM é o que? É a corrente vezes R equivalente, né? Como a minha primeira propriedade diz que a corrente de todo mundo é igual, esse I aqui, ó, vai cortar em todo mundo. O que eu tenho como resultado? Que essa associação em série ela é equivalente a eu trocar ela por uma resistência só que corresponde à soma das 3. Beleza? Então, essa é a primeira regra aí, na associação de resistência em série, né? A resistência equivalente é a soma das resistências. Show?